Ponto 7. Encerramento do Jardim de Infância Sofia de Melbreiner Anderson para ratificação da decisão de encerramento do Jardim de Sofia Melbreiner Anderson. Eu vou-vos peço paciência, mas vou ler, porque penso que é um assunto demasiado importante. E repara, além do protocolo, tem também, desculpa, estava ainda no ponto anterior, tem esta informação proposta, tem o e-mail que foi trocado, que foi enviado para o delegado do Ministério da Educação, delegado regional, tem também o PowerPoint da apresentação aos pais e o relatório do MGD com as transições relativamente a este assunto. Obviamente que não está aqui o relatório do LNEC, porque está no ponto. Temos aqui um outro ponto acerca desta matéria, que é o ponto 16. E, portanto, está aí, entendemos que não valia a pena estar a repetir a informação que ela está presente no ponto 16. Mas, relativamente a este assunto, e tendo em conta a importância do mesmo, eu vou pedir a vossa paciência e vou ler a informação, a proposta para ratificação. Encerramento do Jardim de Infância Sofia de Melbreiner Anderson. O Jardim de Infância, o Jardim de Infância é um estabelecimento de ensino pré-escolar cujo processo de concepção, projeto e construção decorreu entre 2005 e 2007. Desde o início da sua entrada em funcionamento, esta infraestrutura tem apresentado diversas patologias e deficiências estruturais que se foram agravando, o que levou o município de Entroncamento a solicitar uma avaliação estrutural deste edifício ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil em outubro de 2018. Após os trabalhos e visitas técnicas do LNEC, foi recebido em 16 de março de 2021 o relatório final provisório, e já agora este provisório apenas difere do relatório do relatório definitivo que recebemos em 8 de abril, porque a página das assinaturas não está assinada e o outro está assinado, que conclui que é resultado das fragilidades técnicas do projeto e da fraca qualidade da construção, o Jardim de Infância não se encontra em condições de segurança no seu estado atual, sendo necessária uma intervenção de reabilitação global e profunda. Perante estes factos, e de forma a garantir a segurança de todos os utilizadores, com base no relatório, ouvidos os técnicos da Câmara Municipal, do LNEC, a direção do agrupamento, os membros do Executivo em permanência, ao abrigo da competência prevista no número 3 do artigo 35 da Lei 75 de 2013, 12 de setembro, decidi, sujeito à ratificação posterior da Câmara Municipal. 1. Proceder ao encerramento do Jardim de Infância Sofia Melbreiner, com efeitos a partir do dia 19 de março de 2021. 2. Transferir todas as crianças que frequentam este estabelecimento de ensino para outros jardins de infância da cidade. As crianças continuarão a ser acompanhadas pelas mesmas educadoras de infância e assistentes operacionais, de forma a que os transtornos e impactos nas rotinas das crianças e das escolas que agora acolhem sejam os menores possíveis. O município já garantiu que as atividades letivas decorrerão com total normalidade no novo espaço físico já a partir de segunda-feira, 22 de março de 2021. Como também tive a ocasião de vos transmitir, por visita ao local naquele mesmo dia, segunda-feira, 22 de março, quer eu, quer a senhora vereadora, verificamos da Educação, verificamos que as atividades estavam, felizmente, a decorrer com bastante normalidade. 3. Convocar os pais das crianças para uma reunião no dia 20 de abril de 2021, com o objetivo de explicar a situação do Jardim de Infância e as soluções encontradas em conjunto com a direção do agrupamento de escolas, Cidade do Entroncamento. Para esta reunião foram convidados os membros do Executivo, o Presidente da Assembleia Municipal e os presentes das juntas de freguesia da cidade. 4. Envidar todos os esforços para que rapidamente se procedam aos trabalhos de avaliação necessários à reabilitação barra reconstrução do Jardim de Infância Sofia de Melbreiner Anderson. 5. Remeter o relatório do LNEC
às autoridades competentes para o apuramento de eventuais responsabilidades. Estas decisões visam garantir a segurança das crianças e profissionais após conhecimento do relatório do LNEC, que conclui que a condição estrutural do edifício não oferece condições de segurança. Estas decisões foram comunicadas em tempo ao Ministério da Educação. Apesar da gravidade e complexidade desta situação, tudo será feito para repor a normalidade do funcionamento do Jardim de Infância Sofia Melbrange Anderson, colocando à disposição das crianças e das famílias um equipamento seguro e de qualidade, o que se prevê que não ocorra antes do ano letivo 2022-2023. Entroncamento 18 de março de 2021, o Presidente da Câmara Municipal. Obviamente que este conjunto de decisões vem hoje à ratificação da Câmara Municipal, porque também, como podem verificar no ponto 16, o relatório definitivo do LNEC foi recepcionado apenas no dia 8 de abril. No entanto, como disse, no dia 16 de março, nós tínhamos o relatório provisório, não editado em formato final apenas, e, portanto, que nos informava das condições de falta de segurança, que as condições de segurança no seu estado necessário não se encontram em condições de segurança no estado atual. E, portanto, era preciso tomar uma decisão para salvaguardar a segurança das crianças, dos profissionais que ali trabalhavam. É esta a proposta que trago para a ratificação à Câmara Municipal. Posso? Faz favor. Antes de mais, penso que há aí uma ligeira gralha neste relatório. No ponto 3, convocar os pais das crianças para uma reunião no dia 20 de março e não 20 de abril, não é verdade? Tem toda a razão. Por acaso, quando estava a ler, soou-me mal, de facto, 20 de março. Foi aqui um erro. 20 de março. Pronto. Mas a minha intervenção vai, sobretudo, no outro sentido. E neste momento fiquei mais preocupado do que estava. Porque quando se preconiza que não ocorra antes do ano letivo de 22-23, significa duas coisas. Significa, por um lado, que as lesões no edifício são mais graves do que se pensava, para estarmos a balançar para um horizonte temporal tão largo, significa isso. Por outro lado, significa também que aquilo que era, enfim, que foi uma situação de emergência, de realojar as turmas e as crianças e as educadoras e educadores e outro pessoal de apoio noutras escolas, que era uma coisa pontual e provisória, afinal vai tender a ser mais definitiva. Eu, neste momento, tenho informação de que está a haver alguns problemas nas escolas para onde foram estas turmas e que, enfim, podiam ser compatibilizadas num horizonte curto, até a final do ano letivo ou coisa que o valha. Agora, para este tempo todo, se calhar vai ser complicado. E deixaria já aqui, é claro que estou de acordo totalmente com estas medidas e, obviamente, vou votar a favor da ratificação deste relatório, mas penso que a Câmara Municipal deveria acautelar, desde já, outro tipo de soluções que permitissem minimizar os problemas que estão a ser sentidos nas outras escolas, nas escolas de acolhimento, sobretudo para um horizonte de tempo que vai além, pelos vistos, muito além do próximo ano letivo. E a este propósito, partilho, a ideia não é minha, mas foi-me sugerido por uma educadora, partilho a reflexão acerca de, por que não, por exemplo, ponderar a instalação destas turmas noutras infraestruturas que já serviram à educação no entroncamento, neste momento estão fora deste mercado, digamos assim, mas que se calhar poderia reequacionar-se, que voltassem a ser utilizadas nesse sentido. Por exemplo, a Escola das Tílias está devoluta. Tanto quanto sei, tem as salas, enfim, em condições, presumo que em boas condições. É claro que não é compatível com as exigências da escola moderna, teriam certamente que se arranjar nova ou adaptar as instalações,
mas acho que é uma reflexão a fazer. E também não sei se a escola número 4, a escola do Jardim, se não terá condições, a reabilitação de que foi alvo, para outro fim é verdade, mas se não teria condições também para ser repensada a sua reutilização temporária, naturalmente, com estas turmas. E isto, repito, porque está a haver problemas graves. Eu pedi às pessoas que, enfim, que me fizeram eco destas preocupações, que me elencassem de uma forma objetiva o conjunto dos problemas que estão a ocorrer. E é óbvio que, mal tiver essa informação, vou de imediato partilhá-la com a Câmara. Mas era bom irmos refletindo nestes problemas. Obrigado. Muito obrigado. Sr. Presidente. Diga, faz favor. Obrigado. Duas notas. Uma primeira, para obviamente dizer que, analisada esta informação, não temos nada que obste qualquer um dos pontos que nela estão incluídos e, portanto, obviamente que será retificada por nós, retificada. A segunda tem a ver exatamente no seguimento daquilo também que disse agora o Sr. Henrique e de informações também que nos fizeram chegar. Nomeadamente, eu acho que isto é uma questão que pode ser sanada e que consegue ser resolvida. Nomeadamente tem a ver com as instalações sanitárias destas crianças do infantário, por exemplo, por causa do espaço onde estão, que não foi um espaço idealizado, este especificamente, para receber estas crianças. E, portanto, especificamente por causa da questão das instalações sanitárias, as crianças do Jardim de Infância que foram transferidas, o espaço que estão a ocupar não é o espaço que é suposto para eles. Os quais Jardim de Infância, desculpe. Os que foram transferidos agora para lá, por exemplo, à Escola do Bonito, por exemplo. Escola Bonito. E, portanto, essa é uma das questões que nos foi sinalizada. O professor Henrique estava a fazer assim com a cabeça, provavelmente também foi uma das questões que nos foi sinalizada. Foi? Foi. E, portanto, deixar esta nota aqui para que os serviços o município possa tentar ter uma solução para esta questão. Mas, obviamente, não tenho nada a falar. Ok, muito obrigado. Só de facto aqui, quanto à morosidade da intervenção, o vereador Henrique Vial até teve na reunião com os pais e eu logo na altura tive a ocasião de esclarecer que não era fácil que antes do início de 2022, do ano letivo 2022-2023, tivéssemos reposta a escola, fosse qual fosse a solução encontrada. Porque quer uma, quer outra solução, são soluções de intervenção profunda e, portanto, são processos que demoram. Só os processos do projeto enfim, a aprovação do projeto, Tribunal de Contas, etc., só isso demora metade deste tempo. Mas, portanto, obviamente que tudo faremos para tentar reduzir este prazo. Quanto à questão dos miúdos que foram transferidos, e obviamente também, nós já em conjunto com a direção da escola, com a direção do agrupamento, melhor, e com a vereadora da Educação, refletimos alternativas viáveis para aquela solução, quer no imediato, quer na estabilização do processo. Ainda agora, antes do almoço, eu e a senhora vereadora Tília, tínhamos que refletir na preocupação de, tendo em conta que vamos entrar no novo ano letivo e o novo ano letivo irá ser fora do Jardim de Infância Sofia Mel Breiner, como é que podemos minorar, digamos, as consequências para aqueles miúdos. Outras opções não nos parecem, até porque qualquer uma das escolas por onde foram transferidas as turmas ainda não está totalmente lotada, ou seja, ainda estão dentro das suas capacidades. Por vezes, eu não tenho informação da existência de problemas graves no funcionamento das escolas. Eu confesso, se tiverem, até agradeço, e quando tiverem, o vereador Henrique Vial já disse, quando tiver, nos fará chegar, não tenho essa informação. Até porque qualquer uma das escolas estava preparada para estes grupos etários. E qualquer uma das escolas ainda tinha lotação livre para enquadrar estes miúdos. Por isso é que fizemos a transferência. O único problema que ficou menos acautelado foi na escola, mas ficou acautelado, mas não ficou, o termo não é esse, não ficou resolvido de forma simples e sem qualquer dificuldade, foi a permanência dos miúdos nas árvores, sobretudo
no final do dia, na escola básica do Bonito, houve que instalar um grupo numa área que era uma área, digamos, de átrio, de corredor, mas que é uma área perfeitamente... não é uma área de passagem. Foi a única situação em que nós tivemos que recorrer a uma área que não estava perfeitamente tipificada para estas idades, por todo o resto, as salas, as instalações sanitárias, as instalações de refeitório, etc., estão perfeitamente adequadas e permitem, até ainda alguma escola ainda permite um reforço ou outro pontual. O uso da escola das Tílias ou da escola onde está instalada agora a Universidade Sénior tem, de facto, como disse o vereador Henrique Leal e bem, serão maiores os contratempos e as dificuldades do que algumas dificuldades que surgiram na integração destes miúdos nas outras escolas. Reparem, não tem instalações sanitárias adequadas, não tem espaços de trabalho para além das salas de aula, como disse bem, já não estão adequadas às exigências do ensino moderno, não tem refeitórios nesse espaço para tomar refeitórios, não tem, e além disso temos de ter presente uma situação. A Escola das Tílias tinha também ainda um elemento que já foi demolido, que tinha um conjunto enorme de salas. E, portanto, a avaliação que fizemos, e fizemos-la com serenidade, em conjunto com o agrupamento de escolas, é que esta era claramente a melhor solução. Alguns problemas que possam surgir, obviamente que vamos resolvê-los, por exemplo, um dos problemas que nós antecipámos de imediato foi, nesta situação de pandemia, a questão do aumento de miúdos relativamente aos refeitórios. Não é que os refeitórios não tenham capacidade, é porque neste momento as regras determinadas para o funcionamento destes equipamentos, nomeadamente para a tomada das refeições em segurança, faz com que o horário do uso do refeitório tivesse que ser aumentado para além daquilo que seria o mais desejável. Mas achamos que, face à situação enfim, em concreto, se criaram as soluções mais adequadas. No entanto, quando tiverem a informação dessas situações, agradeço que nos enviem para nos avaliarmos e vamos estar permanentemente aqui a fazer a monitorização deste processo para o nosso objetivo, como é criar as melhores condições possíveis, as melhores condições de segurança possíveis, quer sobretudo para as crianças, mas também para os profissionais que trabalham nas várias escolas. Muito bem. Então, com a alteração de abril passar a março, e agradeço também ao Sr. Vereador Henrique Leal, é daquelas coisas que olha supostamente e às vezes... Eu, quando li isto em voz alta, pareceu-me aqui alguma coisa que não jogava. Com esta alteração de 20 de março e não 20 de abril, quem vota contra, quem se abstém, esta decisão foi ratificada por unanimidade. Ponto 16. Estudo e análise das condições de segurança do Jardim de Infância Sofia Mel Brainer Anderson, o LNEC, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, para deliberação. Bom, relativamente a este ponto, tem convosco um conjunto de documentos, tem o estudo geotécnico que foi realizado, com vários documentos relativamente a esse mesmo estudo, em que nesse estudo geotécnico são visíveis os locais em que foram feitos os poços, quer dizer, os furos geotécnicos, e foram feitos 3 por amostragem, não se podia fazer junto a todos os pilares, senão isso implicava a destruição do edifício. Tem o estudo do LNEC, que nos foi enviado em 16 de março, que, como disse há pouco, só difere do estudo definitivo porque o formato final tem uma informação que aí não é relevante, mas é uma troca entre os serviços e o LNEC. Tem informação que nos parece aqui relevante. Tem o plano de prospecção que também foi feito para essa mesma prospecção do estudo geológico. Tem
o relatório do MGD e tem o relatório do LNEC que nos foi enviado e chama a atenção que é um documento confidencial e deve ter algo à vossa disposição. E relativamente à informação, também vou, apesar de ser longa, a informação do técnico, do engenheiro João Fernandes, vou também passá-la a lê-la rapidamente. Assunto: estudo e análise das condições de segurança do Jardim de Infância Sofia de Mel Brainer Anderson, LNEC, Laboratório Nacional de Engenharia Civil. O projeto de execução da estrutura inicial do Jardim de Infância data de janeiro de 2005 e em agosto de 2007 foi projetada a ampliação de mais 2 salas. A construção, incluindo a ampliação, decorreu entre outubro de 2006 e setembro de 2007. As atividades letivas iniciaram-se no ano de 2008, mais concretamente em setembro de 2008. Portanto, o ano letivo 2008-2009. Em março e junho de 2012, a coordenadora do Jardim de Infância alerta para a existência de fissuras enormes e pedaços de estuque a cair em várias salas. Em julho de 2012 foi realizado um relatório de vistoria subscrito por um técnico superior do município que concluiu pela existência de inúmeras anomalias. Em resultado deste relatório, as paredes que apresentavam mais e maiores sinais de degradação foram revestidas em gesso cartonado para minimizar ou encobrir as fendas/fissuras. A recepção definitiva do edifício ocorreu em fevereiro de 2013, tendo as garantias prestadas sido libertadas. Em dezembro de 2014 ocorreu um episódio súbito em que uma das paredes divisórias da escola abriu grandes fendas. A área foi isolada e foi iniciado um processo de monitorização permanente da evolução das anomalias verificadas. De tal maneira que, nesta monitorização, nós chegamos a reabrir este espaço porque houve uma altura que nos pareceu não ter havido qualquer evolução daquelas degradações. Em outubro de 2018, a Câmara Municipal solicitou ao LNEC o apoio na obtenção de estudos e pareceres condizentes à reabilitação das áreas efetuadas. No decurso do trabalho foram efetuadas diversas visitas de inspeção e realizados estudos estruturais e geológicos, geotécnicos necessários. Em 16 de março de 2021, o LNEC enviou o relatório provisório do seu estudo, recepcionado em definitivo em 8 de abril. A leitura do relatório e respectivas conclusões e recomendações elaboradas e enviadas pelo LNEC conduzem-nos, infelizmente, ao que estes serviços já vinham anunciando que era expectável acontecer, pela evolução das dimensões e quantidades de fissuras e fendas que vinham monitorizando desde a ocorrência do assentamento brusco ocorrido em 9 de 12 de 2014. Em simultâneo, com o acompanhamento destas anomalias, consultámos o respectivo processo de obras, verificando que em 5 de julho de 2012 havia sido elaborado um relatório pormenorizado, anexo 31, com a descrição da existência de fendas e fissuras em grande número de paredes, incluindo aquelas que estavam a ser monitorizadas. Em resultado deste relatório, as paredes que apresentavam mais e maiores sinais de degradação foram revestidas em gesso cartonado para minimizar ou encobrir as fendas e fissuras. O relatório do LNEC foi suportado por efeito no estudo geológico/geotécnico, bem pela consulta e análise aos projetos de algumas especialidades, com especial relevo ao projeto de estruturas e betão armado, simulando e mostrando os diagramas de esforços a que os vários elementos estruturais, sapatas, pilares, vigas, lajes e algumas paredes se encontravam sujeitas pela conjugação de várias anomalias descritas e evidenciadas no capítulo 5, Conclusões e Recomendações. O relatório conclui que o projeto é, e agora passo a citar, deficitário da informação geotécnica da base, necessária para dimensionar de forma adequada as fundações do edifício e carece também de coerência entre os seus diversos elementos. Do estudo realizado para avaliar as condições geológicas e geotécnicas foi concluído também pelo relatório, entre aspas, pela não conformidade das fundações com o previsto no projeto, com efeito, apesar do estudo de prospecção realizado ter necessariamente um caráter pontual, nenhum dos poços identificou os elementos previstos no projeto, é legítimo supor
que a mesma deficiência se encontre noutros locais da estrutura. Ou seja, todos os poços que foram feitos, onde era suposto betão, de acordo com o projeto, não havia betão. Considera ainda que a fiscalização desta obra considera ainda o relatório, que a fiscalização desta obra terá sido insuficiente, pois este tipo de problemas, falta de conformidade relativamente à ocorrência de diversos painéis de vidros partidos na cobertura e nas fachadas, coloca-se a hipótese de terem ocorrido deformações estruturais capazes de transmitir deformações relevantes aos caixilhos ou o projeto ou montagem das folhas de vidro não terem sido feitas de forma a suportar as ações mecânicas ou as variações de temperatura impostas, podendo provocar a sua ruptura. E a ruptura de um destes painéis podia significar a caída de um vidro enorme sobre alguém, uma criança, um profissional de saúde, sobre quem fosse. Deste capítulo, do capítulo das conclusões, destacamos o penúltimo parágrafo, onde é referido que o jardim de infância não se encontra em condições de segurança para ser utilizado no seu estado atual, sendo necessário uma intervenção de reabilitação global e profunda, quer ao nível das fundações, quer ao nível da estrutura. Do último parágrafo ressalta que, entre aspas, a solução a adaptar deverá ter em conta as conclusões do estudo de custo-benefício e que acione diversas alternativas, incluindo a reabilitação e a reconstrução. Contudo, analisando pormenorizadamente o teor das deficiências elencadas no relatório, somos da opinião que o estudo de custo-benefício a realizar implicaria a análise pormenorizada de todos os elementos estruturais, desde as sapatas até à laje de cobertura, isto é, todas as sapatas, as vigas e os pilares devem ser reforçados. Igualmente, devem ser reconstruídas todas as paredes por apresentarem fendas e fissuras, sendo previsível concluir que o trabalho de análise de custo-benefício entre as duas opções possíveis será moroso e acaba por concluir com a recomendação de demolição. Assim, em minha opinião pessoal, estou técnico, engenheiro João Fernandes, e reiterando também a opinião dos técnicos do UNEC, expressa na reunião realizada por videoconferência em 18 de março de 2021, com a presença do Sr. Presidente da Câmara, da Sra. Vereadora da Educação, da Sra. Diretora do Agrupamento de Escolas, do Sr. Subdiretor do Agrupamento, do Chefe de Divisão da DUO e do signatário deste documento, considero que as exigências a ter com uma hipotética reabilitação, com o reforço de todos os elementos estruturais e demolição, construção de várias paredes, ao que acresce uma maior dificuldade, liberdade de ação e desenvolvimento do trabalho, bem como a tentativa de danificar o menor possível os elementos de outros projetos das restantes especialidades, considero haver demasiados constrangimentos para a opção de reabilitação seja mais económica. Pelo exposto, considero que se deve avançar para uma reconstrução ou mesmo para um projeto totalmente novo. E é nessa sequência que a minha proposta concreta é o seguinte: proponho que seja aprovada a demolição e reconstrução do novo edifício para substituir o existente, conforme o relatório do UNEC e a informação técnica em anexo, que eu acabei de vos ler. Só aqui também ficar claro que quando se diz que teria que haver uma avaliação de toda a estrutura, repare, só os poços geotécnicos que foram feitos em 3 pilares da estrutura exterior. Para nós fazemos o mesmo em todos os pilares, nomeadamente os da estrutura interior, teríamos que demolir uma grande parte do edifício. E, portanto, também não sei se tiveram a ocasião de verificar, o próprio relatório refere que houve, inclusive, cálculos da estrutura não foram os mais adequados e, mesmo assim, houve alterações na estrutura durante a obra que não foram devidamente acauteladas do ponto de vista técnico. E, portanto, a proposta é uma situação para a qual
que é uma decisão que não é fácil, como devem calcular, mas o nosso objetivo é que tenhamos uma escola segura, uma escola que possa funcionar e permitir que os estudantes e os profissionais trabalhem e estudem em segurança. Alguma questão? Posso? Vereador Henrique Leão, diga. Apetece-me colocar várias questões. A primeira tem a ver logo aqui com esta informação de que em julho de 2012 e em resultado de terem sido detectadas inúmeras anomalias, foram revestidas em gesso cartonado para minimizar ou encobrir as fendas ou fissuras. Quem é que fez este trabalho? Foi a Câmara Municipal? Foi a empresa que foi contactada e que veio tapar os buracos? Enfim, a quem é que incumbe esta responsabilidade? Pois a segunda pergunta é qual é o papel da empresa que depois, logo 2 anos depois desta solução de recurso, foi ilibada de responsabilidades, quando se tratou da recepção definitiva, em fevereiro de 2013. A minha pergunta é qual é o papel neste momento, ou em que é que está a responsabilidade da empresa Não foi 2 anos, foram 9 meses depois. Pois não foram 2 anos, não. Foi de julho de 2012 a fevereiro de 2013. Tem razão. Exatamente. E a minha pergunta é em que pé é que está a responsabilidade da empresa e já agora de quem recebeu a obra em nome da Câmara nestas condições. Presumo que esteja a decorrer um inquérito, não sei se já se passou a outra fase, se não, mas acho que era importante todos sabermos. A terceira questão é se a construção de uma nova escola é no mesmo sítio, passa pela demolição e reconstrução no mesmo sítio, se está a equacionar um local novo, enfim, quais são as perspectivas disso? Obrigado. Ok, eu antes de passar a palavra respondo a estas questões, depois pode haver mais alguma questão. Primeiro, o relatório foi elaborado. O relatório está apenas assinado por um técnico da Câmara Municipal da altura, um engenheiro da Câmara Municipal, mas tem indicação que participaram o empreiteiro e o projetista. E, portanto, aquilo que é dado a saber é que foi elaborado em conjunto com o empreiteiro, o projetista e com o técnico da Câmara Municipal que o subscreveu. A responsabilidade da empresa, a Câmara entendeu, por proposta dos técnicos, em fevereiro de 2013, fazer a recepção definitiva daquela obra. Portanto, foi o que foi apresentado à Câmara, foi um auto, como é normal nestas coisas, produzida por um técnico e pelo empreiteiro, assinado pelas duas entidades, em que a Câmara, tecnicamente, entende que aquela obra está em condições de ser feita a sua recepção final. Foi isso, presumo que foi levado à Câmara e foi sobre isso que a Câmara, da altura, se pronunciou. Não sei se teria conhecimento de outras situações ou não. Relativamente à reconstrução da escola, ou à construção de uma nova escola, eu na altura, quando tivemos a reunião com os técnicos do MEC, aliás foi uma reunião bastante profícua, com os autores do projeto, deste estudo, que são pessoas já com grande maturidade profissional. Um, aliás, é investigador principal, que é o topo da carreira de investigador, e outro está numa fase intermédia da carreira. Eu coloquei justamente essa questão. E o que me disse foi, até porque aquele espaço é um espaço que já tem algumas infraestruturas que podem ser mantidas, tem uma excelente localização, e eu coloquei essa questão. E o que ele me disse foi, repare, ele até me disse, olha, hoje a engenharia tudo se faz, até se constrói em terrenos de aluvião, e é verdade, nós temos
obras de engenharia que são fabulosas nessa matéria. Mas aquele terreno, não sendo dos melhores, segundo as palavras dele, não tem, desde que sejam feitos os projetos adequados e sejam tomados os cuidados construtivos adequados, não tem problema de maior em ser aí reconstruída ou construída uma nova escola. Eu depois até pedi para ele, mas isso em termos de custo de uma construção, numa construção geral, isso vai encarecer muito, vai encarecer 20% a obra, esses cuidados estruturais. Não, e o que ele disse foi, numa obra deste tipo, pode encarecer mais, tipo 30 mil euros, ou 20 ou 30 mil euros, para lá, no máximo 40 mil euros, estes cuidados estruturais a ter poderão encarecer uma obra, que é uma obra que será seguramente superior a 1,5 milhão de euros, poderão encarecer em 30 ou 40 euros. Portanto, não é significativo o custo que daí advém e, portanto, para responder à sua questão, sendo sentidas em conta as questões técnicas adequadas, a escola, até penso que é ali o melhor local, deverá ser reconstruída naquele espaço porque tem condições para isso. Mais alguma questão? Antes de passar a palavra ao Zé Miguel, só para concluir, uma última questão. Na vizinhança da escola está a escola de trânsito. Paredes Meias. Não foi detectado nenhum problema na escola de trânsito. Até agora não temos nenhuma informação desse edifício. Obrigado. Sr. Presidente, posso? Faz favor. Obrigado. 2 ou 3 notas só relativamente breves, mas sobre este assunto. A primeira é uma análise muito não civil do relatório, porque nenhum de nós é engenheiro civil. Compreendemos algumas daquelas que são as recomendações que aqui são feitas e, portanto, percebemos do projeto que se considera que possa ter sido deficitário, dos terrenos que não estão devidamente equipados para levar aquele edifício. Essas questões são perentórias no relatório. Há aqui agora que considerar, e portanto, obviamente que a base é que o edifício seja seguro para as crianças e para aqueles que lá trabalham e, portanto, e que não haja sequer qualquer dúvida sobre o estado em que o edifício está. E, portanto, essa é basilar. Nem sequer se põe em causa. Sobre a questão se ele deve ser recuperado, se deve ser demolido, o Sr. Presidente acabou agora de se referir agora a essa questão. No relatório do NEC, o Sr. Presidente disse aquilo que o técnico disse pessoalmente, não é? E, portanto, essa informação nós não tínhamos até agora, mas aquilo que diz o relatório diz a solução a adotar deverá ter em conta as conclusões de um estudo custo-benefício que proporciona diversas alternativas, incluindo a reabilitação e a reconstrução. A primeira pergunta que lhe fazia é: já existe este custo-benefício para decidir se vamos demolir, se vamos reabilitar? Diga mais questões que eu estou. Não, era esta questão, porque o resto depende da existência deste estudo já, que o NEC aqui indica que deve ser feito. Ora, este estudo de benefício, a situação é o estudo de custo-benefício não está elencada no relatório quase como uma questão teórica. Porque na reunião que houve com os técnicos, eu coloquei, os técnicos do LNEC e com os nossos técnicos, eu coloquei exatamente essa questão. Porque se vocês abrirem o primeiro documento que tinham convosco, tem aí a localização dos locais onde foram feitos os estudos geotécnicos. Não sei se tiveram a oportunidade de abrir. E veem que, para nós termos segurança, repare, obviamente que é uma amostragem de 3 poços em 3 pilares estruturais. Mas nenhum destes poços verificou a existência de betão onde ele devia existir. E nós, para as duas, ou íamos jogar pelo seguro e considerávamos que tinham sido só estes, que tinham, por azar, tinham sido feitos lá os buracos, e todos os outros tinham betão conforme o projeto, e isso era um risco que eu entendo que não devemos correr, ou então tínhamos que ir fazer estes poços na generalidade dos pilares
da estrutura do edifício. Isso pressupunha partir paredes, partir tetos, porque fazer postos destes é com aqueles equipamentos que são aqueles que se usam para fazer para os furos de água. E, portanto, era uma intervenção naquela estrutura que iria, como deve calcular, só a realização de mais estudos geotécnicos naquele edifício iria promover quase uma destruição de uma grande parte do edifício. Por isso os técnicos disseram, bom, repare, nós não podíamos deixar de pôr essa questão do ponto de vista teórico, ser feito o custo-benefício, mas, na nossa opinião, a melhor solução é a demolição e a construção de um edifício novo. Pode ser este desenho arquitetónico ou outro qualquer. Se formos, e nessa perspectiva também, tratando-se de um edifício, como sabe, que, infelizmente, e isto não é só do entroncamento, infelizmente, houve muitos estabelecimentos de ensino que foram quase modelos importados do país A ou B e, por vezes, não calcularam algumas das questões, por exemplo, ao nível da eficiência energética. Não sendo razão para demolir o edifício, mas se o edifício não tem condições de segurança e tiver que ser demolido, temos a obrigação de criar melhores condições de eficiência energética. E, portanto, não será necessariamente a demolir-se, a reconstrução não será necessariamente esta arquitetura. Será, com certeza, será um edifício para responder à funcionalidade que este respondia, mas não esta arquitetura. Mas, respondendo à sua questão em concreto, entendemos que não havia condições, não havia justificação para, neste momento, fazer essa avaliação custo-benefício, porque a intrusão no edificado, os custos que tinha para o edificado eram de tal maneira elevados que não compensaria seguramente fazê-lo. Mas não está aí explanado no relatório, é uma conclusão que tiramos e que também tirou, neste caso, o engenheiro civil João Fernandes, quer do relatório, quer dessa reunião que tivemos com os técnicos do UNEC. Portanto, nós, de acordo com aquilo que é a análise do estudo do UNEC, das informações já importantes que nos deu aqui, tendemos a entender que, efetivamente, o edifício terá condições estruturais que exigirá uma remodelação muito profunda. E eu não digo que não tenha que ser mesmo a demolição do edifício. Atenção, eu acho que todos nós concordamos com isso. A única coisa que lhe colocamos aqui em cima da mesa é se não faria sentido, pelo menos, fazer um estudo financeiro, como aqui indicado, do custo de uma coisa e do custo de outra, para a Câmara decidir com números efetivos à frente. É essa a questão. Parece-me que seria mais real tomarmos a decisão com base nesse estudo, nesses custos que seriam feitos. E, portanto, a nossa decisão, obviamente, que dependerá tem que depender dessa informação de custo. Eu não sei quanto é que custa nem a construção de uma escola nova, nem quanto é que custará a acomodação. O Sr. Presidente provavelmente terá mais noção desse valor do que eu. Eu não faço a menor ideia quanto é que custa neste momento construir uma escola daquele tamanho, com as condições que são necessárias e com as adaptações àquele espaço específico. Deixe-me só interrompê-lo Nós, quando começámos a perceber que, enfim, ao nível do desenvolvimento do estudo do UNEC, teria que haver ali uma intervenção com algum significado, nós, em termos, com o Centro 2020, está agora aberto um aviso, termina no dia 30 de abril, em que nós, inicialmente, nem tínhamos pensado em concorrer, porque temos um parque escolar recente, mas depois, à medida que fomos percebendo que poderia resultar deste relatório um conjunto de conclusões de intervenção forte no edifício, começámos por assinalar, e tivemos sucesso nisso, uma necessidade de financiamento ou de uma intervenção. Começámos por assinalar cerca de 300 mil euros. Depois conseguimos assinalar essa intervenção para 550 mil euros
E estávamos a trabalhar, aliás, tínhamos muita urgência no resultado do estudo, porque nós, depois do estudo, ainda tínhamos de desenvolver os projetos específicos para até 30 de abril podermos apresentar uma candidatura para ser financiada no âmbito desse aviso. Só que, na fase final deste trabalho, e sobretudo quando tivemos o relatório, esse valor deixou de ter essa dimensão. Ou seja, qualquer intervenção ali de reconstrução, segundo os técnicos, é tão ou mais onerosa do que fazer novo. E proceder, porque, é como digo, aquilo não sei quantos pilares estruturais que tem, mas não sei se repararam que não é só os pilares estruturais. Toda a estrutura, aquela questão da claraboia ter vidros partidos, dizem os técnicos, pode ter a ver e é perceptível, pode ter a ver com o facto da estrutura ter cedido. Portanto, todo aquele processo, neste momento, não tenho nenhum estudo que me diga exatamente isso, de forma objetiva, mas a informação que tenho dos técnicos é essa. Qualquer intervenção no sentido de reabilitação daquele edifício, tal forma é o desconhecimento também da situação, dificilmente será mais económico de construir de novo. E como também temos que lidar há pouco, o vereador Henrique Leal, não sei se até foi no outro ponto, quando estava lá, quando nós dissemos que iríamos tentar que o edifício voltasse à sua funcionalidade no ano letivo 2022-2023, perante este cenário, nós temos de tomar decisões também para minimizar o impacto nos miúdos. E esta parece-nos claramente a melhor decisão. E pode crer que estamos a propor, não é dano em leve, porque é uma decisão que tem, independentemente do que está feito, como disse, e também respondendo há pouco àquilo que o vereador Henrique Leal disse, nós não vamos fazer o inquérito interno, não, nós vamos pegar no processo e vamos para o Ministério Público. O Ministério Público, se entender que alguém ou alguma pessoa que tem responsabilidades, apurará e tirará daí as suas conclusões. Nem sequer, e portanto, o que nós agora, o nosso foco é como é que vamos resolver o assunto e como é que vamos resolver de forma a que, com um prazo razoável, fazendo as coisas corretamente, nós teremos miúdos lá a estudar de novo. E quando eu digo no ano letivo 2022-2023, não é fácil que tenhamos nesse princípio do ano letivo. Se conseguirmos ter durante o ano letivo, já é bom. Mas é esta a nossa... neste momento, só para responder em concreto à sua questão, a avaliação que temos é que a realização de um estudo... É que, repare, para fazer um estudo, uma análise custo-benefício, tem que se ir para o terreno e tem que se partir, tem que se fazer testes aos outros pilares, tem que derrubar paredes, tem que se derrubar telhados, tem que se demolir quase metade do edifício. E, portanto, é preferível, de acordo com os técnicos, avançar já com o processo de demolição e de construção de um novo edifício. Não tem de ser necessariamente aquela arquitetura. Mais alguma questão? Só posso dizer mais duas palavrinhas muito rapidamente. É óbvio que não nos compete a nós estar aqui à procura de responsabilidades políticas e não é minha intenção fazê-lo, mas tenho que partilhar, e acho muito bem importante que a Câmara encaminhe para o Ministério Público para se apurarem, no mínimo, as responsabilidades civis, mas devo partilhar convosco uma certa... não digo angústia, mas uma certa apreensão, enquanto membro deste Executivo, sinto-me defraudado por uma escola construída há meia dúzia de anos. Nós temos aí escolas, temos aí, sei lá, edifícios escolares que têm daqui a pouco um século e ainda estão aí para as curvas, e eu sinto-me defraudado enquanto membro desta Câmara por ver que uma escola construída, que entrou em funcionamento em 2007 e que, neste momento, está no estado a que acabamos de constatar. Obrigado. Ok, obrigado. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com 5 votos a favor dos eleitos pelo Partido Socialista e pelo Bloco de Esquerda, com 2 votos de abstenção dos eleitos do PSD. Sr. Presidente, temos uma declaração de voto para a ata, não é? Por favor. Podemos ver agora?
Sim, faz. Os vereadores do PSD consideram que a segurança de edificados escolares, jardim de infância de Sofia de Melbrenner e Anderson é essencial e consideram, obviamente, que devem ser seguidas as recomendações do estudo efetuado pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil. De acordo com as recomendações apresentadas pela UNEC, no estudo, página 50, citamos: a solução adotada vai ter em conta as conclusões de um estudo de custo-benefício que equaciona diversas alternativas, incluindo a reabilitação e a reconstrução. Caso se opte pela reabilitação do presente edifício, a intervenção deverá contemplar necessariamente um levantamento exaustivo de todos os elementos estruturais existentes, in situ, tendo em vista a realização de um projeto de reabilitação e reforço estrutural que assegure as condições de segurança da estrutura e que contemple o reforço das fundações de modo a evitar a progressão dos assentamentos diferenciais. Desta forma, não podem os vereadores do PSD aprovar a dimensão do edifício sem antes conhecerem o referido estudo de custo-benefício que equaciona diversas alternativas e que não se encontra ainda elaborado, sendo assim forçados a abster-nos na presente votação, uma vez que não dispomos de uma estimativa de custos para cada uma das opções viáveis, remodelação ou demolição dos vereadores do PSD. Obrigado. Ok, então depois mande, faz favor.